boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro nesse curso preparatório para o 28º Exame de Ordem. As aulas atualizadíssimas para que vocês possam efetivamente gabaritar a nossa matéria, não é? Bom, pessoal, vejam só. Hoje a gente vai iniciar a aula com uma matéria muito importante, tá? E é um tema bem fácil também, gente. Direitos dos advogados, tá? Olha, ele é muito importante. Esse tema, ele costuma cair em todas as provas e a gente vai fazer uma passagem por todos os dispositivos, tá? Tem uns que sofreram ações diretas de inconstitucionalidade, de maneira que eu vou ter que explicar isso a vocês, inclusive dizer como marcar isso se vier lá na sua prova. Tá certo, pessoal? Bom, então, vejam só o seguinte. Esse tema está concentrado nos artigos 6º e 7º do Estatuto. Mas isso não significa que apenas nesses nós vamos encontrar. Não, gente. Na verdade, os direitos do advogado, eles passam por todo o Estatuto. Mas digamos que há uma concentração maior nesses artigos 6º e artigo 7º. Tá legal? Muito bem. Vamos então aqui à leitura do artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Tá? Bom, é claro, gente, que nós sabemos que são 3 os agentes da justiça. Os juízes que julgam, os membros do Ministério Público que fiscalizam a aplicação da lei e os advogados que postulam, né? Não há hierarquia nenhuma entre esses 3 agentes indispensáveis à administração da justiça, certo? Bom, uma vez caiu isso aqui na prova, da seguinte maneira. Um jovem advogado foi fazer a primeira audiência da sua vida e se deparou, ao entrar na sala de audiências, que a mesa em que o juiz ficava era mais alta do que a mesa dos advogados. E perguntou por quê. Daí o juiz respondeu, porque nós advogados, nós juízes, somos superiores a vocês advogados. É claro que a resposta foi aquela que disse, o juiz falou bobagem porque não tem hierarquia nenhuma. Beleza? Tranquilo? Muito bem, minha gente. Este artigo 6º tem um parágrafo único, que diz lá o seguinte. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado no exercício da profissão tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Bom, é o direito de advogado ser bem tratado pelas pessoas com as quais ele for se relacionar no exercício da profissão. Agora, é claro que isso é uma via de mão dupla, né, gente? Porque nós vamos estudar no Código de Ética que é um dever do advogado também tratar bem essas pessoas. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Antes do artigo 7º, vou beber uma aguinha aqui para a gente seguir. Muito bem, pessoal. Artigo 7º diz lá. São direitos do advogado. Primeiro, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Bom, gente, nós sabemos que o advogado, devidamente inscrito na OAB, ele pode exercer a profissão no Brasil todo. A gente só tem que combinar este artigo 7º, inciso 1º, com o que consta lá naquele tema tipos de inscrição do artigo 10 do Estatuto. Se eu passar a exercer a advocacia com habitualidade em outro estado, eu terei que providenciar a inscrição suplementar. Tá legal? Maravilha? Muito bem. Mas que eu posso advogar no Brasil todo, eu posso. Inciso 2º. São direitos do advogado. 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia.
Então, o que nós temos aqui, pessoal, é a inviolabilidade do escritório, local ou instrumentos de trabalho do advogado. Só que, inclusive, isso já foi perguntado em prova, esse direito, essa inviolabilidade, ela não é absoluta, tá? Por quê? Porque há casos em que pode haver a quebra dessa inviolabilidade por decisão do juiz. Quais são esses casos? Está aqui na tela. São aqueles do artigo 7º, parágrafos 6º e 7º do Estatuto. Então, dá uma olhadinha aqui, gente, como é que funciona isso. Parágrafo 6º. Olha aqui. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. Perceberam? O advogado aqui tem que ser o criminoso. Tem de haver aqui, né, indícios suficientes de autoria e materialidade de prática de crime praticada por ele. Aí, gente, a autoridade judiciária, ou seja, o juiz competente, poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, que deve ser específico e pormenorizado, e também deve ser cumprido na presença de representante da OAB. Agora, cuidado, porque não é o estilo da banca FGV pedir entendimento do STF em relação à jurisprudência. Pode sim pedir, pelo menos até agora eles têm feito isso, eles pedem às vezes resultado de ação direta de inconstitucionalidade, que eu vou passar por vocês aqui em vários dispositivos. Mas eu digo isso, gente, porque uma vez na banca do CESP perguntaram, e se o representante da OAB, apesar de ter sido intimado, não comparecer no dia? Pode ser feita diligência? Sim, né? Se houver prejuízo aí, enfim, a razão dessa demora não puder ser adiada, é claro que pode sim ser feita mesmo sem ter o representante da OAB. Isso lá na banca do CESP, porque é o entendimento do STF. Mas a banca FGV tem sido muito letra de lei. Então, para sua prova, tem que ter a presença de representante da OAB. Tá bom? Então vamos voltar aqui à leitura, ó, desde o início. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária, né, o juiz competente, poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, que deve ser específico e pormenorizado, né, tem que dizer exatamente o que tem que ser apreendido, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada, proibida a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a cliente do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre o cliente. Tá? Então, é proibida a utilização de documentos desses clientes. Tá? Agora, olha só. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º, né, ou seja, esse negócio de que não pode mexer em documentos de cliente, não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Ou seja, quando o cliente estiver sendo investigado por aquele mesmo crime que o advogado, né, supostamente cometeu e que deu causa aí à quebra do sigilo, da inviolabilidade, neste caso poderão ser apreendidos lá documentos, tudo mais do cliente também. Beleza? Tranquilo, gente? É isso aí. Bom, inciso 3º. É direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, olha aí, ó, mesmo sem procuração,
quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares e ainda que considerados incomunicáveis. O que é isso, minha gente? Preste atenção aqui numa coisa. Olha só. Bom, vejam que seja em qualquer tipo de estabelecimento, gente, estabelecimento civil, que são os presídios, né, comuns, ou estabelecimentos militares, os presídios onde ficam os presos militares. O advogado pode ter acesso ao cliente mesmo sem procuração, e ainda que considerados incomunicáveis, tá? Aqui a gente está diante de uma situação, gente, que geraria uma questão interdisciplinar, que pode cair tanto em ética da advocacia quanto em processo penal. Isso acontece pelo seguinte, minha gente, olha só. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Olha, o artigo 20 do Código de Processo Penal, ele traz a questão da incomunicabilidade do preso. E de acordo com o texto, a incomunicabilidade, que deve ser decretada pelo juiz, né, no prazo de até 3 dias, mas lá no finalzinho vai dizer que não alcança o advogado. Vejam vocês que o nosso Código de Processo Penal é de 1942. E com o advento da nossa Constituição Federal de 88, muitas coisas deixaram de ser aplicadas. De maneira que esta incomunicabilidade de que trata o artigo 20 do Código de Processo Penal, será que ela ainda é aplicada? Será que ela é inconstitucional? Será que esse dispositivo, o artigo 20 do Código de Processo Penal, ele foi recepcionado pela Constituição? Muito bem, vem aqui para a tela, olha só uma coisa. Com o advento da Constituição Federal, gente, o artigo 5º passou a possibilitar o acesso ao preso, né, as pessoas a querem indicar. E um outro fundamento é o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º, também da Constituição Federal, que diz que não haverá incomunicabilidade de preso, nem mesmo quando for decretado o estado de defesa. Ou seja, pessoal, se nem mesmo em uma situação de instabilidade institucional pode ter essa incomunicabilidade, que dirá numa situação normal, né, gente? Aí é que não pode mesmo, tá? Então preste atenção nisso aqui que a gente vai dizer, tá? Preste atenção, isso aqui é importante, eu repito, pode cair até em processo penal, tá? Então vejam vocês o seguinte, que de acordo com esse entendimento, se nem mesmo em uma situação de instabilidade institucional pode ter a quebra, essa incomunicabilidade, olha só, hein? Se nem mesmo em situação de instabilidade institucional pode ter a incomunicabilidade de preso, que dirá numa situação normal. Aí é que não pode mesmo. Tá? Então, observem esse artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, tá? Que proíbe a incomunicabilidade do preso até mesmo em situação de estado de defesa. Né, em que vários direitos são suspensos, nem nessa situação pode. Bom, de qualquer forma, é bem provável que eles peçam letra de lei, né, gente? E na sua prova vai ser exatamente assim, tá? O advogado pode ter acesso. Bom, inciso 4º. É direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa a seccional da OAB. Bom, então vamos dividir aqui em duas partes, tá? Aqui nós vamos ter a situação do advogado que é preso em flagrante, mas no exercício da profissão. E de antemão, vocês devem combinar este artigo 7º, inciso 4º,
com o parágrafo 3º, porque ele vai acrescentar que o advogado só pode ser preso em flagrante no exercício da profissão se o crime for inafiançável. Porque se o advogado estiver no exercício da profissão e cometer um crime, afiançável, não haverá prisão em flagrante. É claro que ele vai ser investigado, isso pode dar ensejo a uma ação penal, mas preso em flagrante não vai. Se for no exercício da profissão, somente por crime inafiançável. Tá? Na hora de o delegado estar presente, nesse caso, então, de prisão em flagrante no exercício da profissão de advogado, tá? Tem que ter um representante do OAB, sob pena de nulidade do respectivo auto de prisão em flagrante. Agora, nos demais casos, quando o advogado for preso em uma situação que não tenha nada a ver com o exercício da profissão, vejam vocês que haverá comunicação expressa seccional do OAB quando o delegado verificar que aquele sujeito que foi preso é um advogado. Beleza? Tranquilo, gente? Muito bem, muito bem, muito bem. Inciso 5º. É direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. Tá? Bom, então vejam aqui o seguinte. O advogado tem o direito, gente, de só ficar preso até o trânsito e julgado de uma sentença, seja se o crime foi praticado ou não no exercício da profissão, gente. Aqui tanto faz, tá? Vejam que tem de ser em uma sala de estado maior. O que é sala de estado maior, gente? São aquelas salas melhores do que prisão especial. São aquelas salas destinadas a oficiais militares, nos batalhões de polícia militar, nos quartéis generais do Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Bom, o que foi considerado inconstitucional aqui foi essa expressão, assim reconhecidas pela OAB. Tá? Ela foi considerada inconstitucional. Tá? O STF, ao julgar esta ação direta de inconstitucionalidade, que só de curiosidade foi proposta pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e fez com que essa expressão fosse considerada inconstitucional. Tá legal? Agora, se não tiver uma sala como essa, aí cabe sim prisão domiciliar. Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem, gente. Bom, inciso 6º. Olha só, em relação ao inciso 5º ainda. Cuidado, porque eles podem te perguntar isso de 3 maneiras, mas a resposta sempre será a mesma. Eles podem te perguntar, olha aqui para a tela, vejam só. Vejam que nesse caso aqui, a gente não está diante de jurisprudência, tá? Então, vejam vocês que nesse caso não é jurisprudência, aqui é ação direta de inconstitucionalidade a julgada e transitada em julgado. Então não interessa como a banca vai perguntar, porque eles podem perguntar, marque a resposta correta de acordo com a Lei 8.906/94. Eles podem te perguntar, marque a resposta correta de acordo com o Estatuto da Advocacia em entendimento do STF, ou eles podem simplesmente perguntar, marque a resposta correta. Não interessa como eles vão perguntar. Você sempre vai levar em consideração esta ação direta de inconstitucionalidade e o entendimento do STF, porque a banca sabe que isso existe, então essa expressão assim reconhecida pela OAB, ela foi considerada inconstitucional. Se pedirem lá, marque a correta e colocarem todo esse texto do artigo 7º, inciso 5º, não assinale como correta não, porque você sabe que uma parte dele não tem mais validade. Tá legal? Bom, depois.
É direito do advogado ingressar livremente. A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Na prática, você não faça isso não, tá? Mas para a prova pode marcar. Você pode ir lá, passar dos cancelos, né? Pode ficar à vontade lá. A circulação é livre. Mas só para a prova, né, gente? Na prática, enfim, nem sempre é assim. Não vou dizer que nunca é, porque tem lugares que até a gente visualiza isso aí, né? Bom, depois, ingressar livremente. B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. Então, mais uma vez, é o livre acesso do advogado a esses locais onde ele precisa estar para exercer a sua função. Veja que o advogado, ao frequentar esses locais, ele não está indo passear no shopping, não, gente. Ele está indo exercer um direito, representar o cliente, não é? Lembre-se que o advogado é um administrador da justiça, né? C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou por outro serviço público, onde o advogado deve praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Então, nesse mesmo sentido, é o livre acesso dos advogados. Tá? Agora, preste atenção numa coisa aqui, ó, na próxima linha. Bom, tem muitas coisas, gente, que o advogado pode fazer mesmo sem procuração. Tá? Mas aqui, ó, vejam que para fazer vejam que uma coisa, preste atenção. Para ele fazer isso aqui, ele tem que ter procuração. E mais do que isso, essa procuração deve ter poderes especiais. Tá? Vejam só aqui uma coisa. A procuração A procuração, ela pode ter poderes gerais e poderes especiais. Tá? A procuração poderes gerais são aquelas que têm poderes básicos para o advogado trabalhar desde a distribuição de uma causa até os recursos em última instância. Agora, quando a lei, são várias leis que podem exigir isso, que na procuração venha poderes especiais. Aí você tem que botar. Por exemplo, o artigo 105 do Código de Processo Civil, gente, diz que a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para acordar, discordar, transigir, reconhecer o direito sobre se fundar a ação, receber citação inicial. No processo penal, nos crimes de ação penal privada, uma parte pode perdoar a outra, não é? E o advogado pode aceitar o perdão em nome do seu cliente, mas tem que ter poderes especiais. E aqui
nesse dispositivo é a mesma coisa, tá? O advogado pode ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar seu cliente, ou perante a qual deva comparecer, desde que munido de poderes especiais, tá? Desde que munido de poderes especiais. Beleza? Cuidado que na prova eles trocam as palavras, viu? Especiais por gerais, tem que ter atenção. 7. É direito do advogado permanecer assentado ou em pé. Isso aqui já perguntaram uma vez, gente. Se era só sentado, se era só em pé, né? Isso aqui gerou dúvida, porque é tão fácil que a gente fica até com medo de marcar. Então, o advogado tem o direito de permanecer sentado ou em pé e retirar-se quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Beleza? 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Tá? Então vejam vocês que isso aqui já caiu de duas maneiras. Uma vez perguntaram se o estagiário podia fazer isso. Tá? Não, é direito do advogado. E vejam que uma vez também perguntou, um juiz de tal vara estipulou, baixou uma portaria e colou na porta lá do cartório, que só despachava com o juiz segundas, quartas e sextas, né, de 11 a meio-dia. Claro que disseram que essa decisão foi ilegal, né, tendo em vista o que dispõe aqui esse artigo 7º, inciso 8º. Beleza? Bom, pessoal, o próximo inciso foi considerado todo inconstitucional. Na verdade, tivemos tanto a ação direta de inconstitucionalidade 1127-8 quanto a 1105-7. Tá? E lá diz o seguinte: é direito do advogado sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido. Bom, gente, por que ele foi considerado todo inconstitucional? Na verdade, esse dispositivo quis trazer 3 direitos para o advogado. Primeiro, o direito de ele fazer sustentação oral em qualquer recurso após o voto do relator e pelo prazo de 15 minutos ou mais. Então, basicamente, esse dispositivo quis trazer esses 3 direitos para o advogado. Só que, conforme nós falamos, todo ele foi considerado inconstitucional. Bom, primeiro que o STF entende que não é em qualquer recurso, tá? Só naqueles recursos em que haja previsão legal de sustentação oral. Após o voto do relator, não tem que ser antes. O único caso em que continua sendo após o voto do relator, gente, é se perguntarem em relação ao processo disciplinar da OAB, porque assim está previsto no Código de Ética e Disciplina. Agora, os demais processos, sejam judiciais ou administrativos, tem que ser antes do voto do relator. E o prazo de 15 minutos ou mais pode ser menos também. Por isso, foi todo considerado inconstitucional. Maravilha? Muito bem, pessoal. Bom, a gente está no finalzinho desse bloco, então vamos deixar o comentário ao inciso 10 e seguinte para o nosso próximo. Já voltamos.